Se for uma cultura que seja de verão, você planta ela no inverno, você vai ter que fazer um trabalho diferenciado dela, porque ela não é específica do inverno. Se for uma cultura do inverno, você plantar ela no verão, você vai ter que efetuar um trabalho diferenciado em cima dela, porque ela não é a cultura de verão. Isso aí tudo tem que levar em consideração. Se você levar todos os fatores em consideração, isso significa dizer que a chance de você... Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é a respeito da época de plantio. Teve um cliente que me solicitou, muito preocupado em relação à época de efetuar um determinado plantio de uma cultura. Eu fui até a propriedade para verificar qual seria a cultura que ele estava querendo plantar. Por quê? Ele era acostumado a efetuar esse plantio no período do verão e sempre ocorria grande problema, principalmente em termos de infestação de praga, de praga de solo, nematóide ou outras pragas de solo também. Então ficava muito difícil dele efetuar esse controle, estava difícil ele efetuar o controle lá na propriedade dele, certo? E ele me solicitou se era possível estar efetuando esse plantio em outra época. Aí eu fui fazer um levantamento e mostrei para ele que, inclusive, se você conseguisse plantar no período do inverno, existe variedade que consegue assim adaptar ao inverno. Ele ia ter uma produtividade às vezes menor, tá? Mas só que ao mesmo tempo o preço em termos de mercado, ele ia pegar um período de preço melhor no mercado e com isso ele recuperava aí a diferença de produtividade, porque a cultura, na realidade, ela é uma cultura específica, tem uma alta produtividade no período do verão. Nada se impede você pegar uma cultura de verão que no período do verão ela gera uma alta produtividade, tá? Você pode verificar que dessa mesma espécie de cultura você vai encontrar uma variedade que ela também seja produtiva no período do inverno. Não com a mesma produtividade que seria no verão, mas no inverno ela vai ser produtiva. Assim acontece com as culturas de inverno. Você tem determinadas culturas que planta ela no período do inverno, certo? Ela produz muito bem, ela dá uma alta produtividade, mas se você quiser realizar esse plantio também no período no verão, você vai ter variedades diferentes da mesma cultura que seja resistente, que vai produzir também no verão, certo? Mas não, se ela for característica do inverno, ela não vai ter um teto de produtividade igual do inverno. Assim acontece principalmente nas culturas de HF, igual cenoura. Cenoura é uma cultura que o produtor planta ela durante todo o ano. Aqui no estado de Minas, no estado de Goiás, no Mato Grosso, o produtor consegue plantar cenoura todo o período do ano. São Paulo, Paraná, consegue efetuar o plantio em todo o período do ano. Batata também consegue efetuar o plantio em todo o período do ano. Mas só que tem determinados períodos que a cultura produz mais, outros períodos ela produz menos. Então, por isso, quando nós falamos em termos de data de plantio, período de plantio, você tem que fazer um levantamento daquilo que você quer. Fala assim, não, eu quero arriscar efetuar um plantio para mim ter um maior lucro. Ou seja, eu quero plantar na época que quase não vai ter oferta de produto no mercado. Se a oferta de produto no mercado diminui, isso significa dizer que o preço aumenta. Então tem uma chance de ganhar mais dinheiro, certo? Mas ao mesmo tempo eu vou ter de usar determinados critérios, porque nesse período a oferta diminui, é porque a dificuldade de produzir também é maior, por isso que diminui a oferta. Então eu vou ter de usar vários métodos, várias técnicas para fazer com que eu atinja um teto máximo de produtividade. Aí que está a diferença. Então, você efetuar um plantio de batata, por exemplo, no inverno, você vai conseguir ter uma produtividade muito boa. Até o mês 10, aquela batata que você consegue produzir, plantar ela no mês 7, até o mês 10, mês 11, você consegue aí ter uma produtividade boa. Para começar o período chuvoso, você tem uma grande dificuldade em efetuar o controle de determinadas pragas, você tem uma grande dificuldade em efetuar o controle de determinados fungos e bactérias, principalmente numa cultura de HF, por exemplo, batata ou cenoura. Quando chegar na época do verão, que o índice de infestação tanto de pragas aumenta devido à alta temperatura e muita umidade, o período é muito chuvoso, certo? E com isso, devido ao excesso de umidade, você vai aumentar também o índice de fungo e bactéria. Mas se você tiver plantado nesse período, você deve seguir o seguinte critério. Se você vem plantando durante o ano uma área, por exemplo, de 400 hectares,
procura reduzir sua área no período que a cultura não oferece aí uma grande produtividade. Certo? Principalmente se for uma cultura mais de inverno e você for plantar ela no verão, você deva plantar com uma área menor. Por quê? Você plantando uma área menor, você vai ter condições de estar efetuando a correção e todas as aplicações necessárias no período e no tempo correto. Se você tiver uma grande área, dificilmente você vai conseguir fazer isso aí. Por quê? Você vai ter vários empecilhos, principalmente a condição climática. Às vezes você tem de entrar com a aplicação de um determinado fungicida e está no período chuvoso, chove aí 2, 3 dias em seguida. E com isso vai mais dificultando ainda e gerando ainda mais prejuízo. Então, por isso você trabalhar com a área menor, você vai ter condições mais de efetuar seu manejo. Que aí em pouco prazo você consegue aí estar fazendo alguma aplicação, caso necessário, urgente. Essa é uma das principais técnicas que o produtor tem que estar atento. Quando nós estamos plantando determinada cultura, que seja de inverno, principalmente a cenoura, que o pessoal planta mais no inverno, porque é período de menos chuva, certo? E você plantar ela também no período de verão, você vai ter que efetuar vários tratamentos, principalmente no solo. Por quê? Quando está no verão e no período chuvoso, você vai ter um índice muito grande de ataque, principalmente praga de solo. Devido à alta umidade do solo, você tem condições, vai ter o ataque principalmente de nematóide. É muito possível você gerar aí um grande ataque de nematóide. Por isso você tem que pegar e estar preparado e tratar bem a semente e preparar bem seu solo, utilizando aí calcário, gesso, silício, alguns produtos repelentes, enxofre, tem um enxofre granulado para você utilizar também no preparo do solo, principalmente para as culturas de verão, certo? Então, cultura de verão, o produtor rural tem que estar mais atento, principalmente cultura que gera a formação de tubérculo, que são as variedades de batata, cenoura, tá? Que é bem propícia aí o ataque aí do nematóide. Você deva fazer uma correção de solo aí, utilizando aí principalmente enxofre granulado, no momento de preparar o canteiro. Você está utilizando aí gesso, calcário e silício, com aplicação diretamente no solo e fazendo aí também o processo de incorporação. Tá? Com isso, esses produtos são altamente repelentes a várias pragas de solo. Você gerando esse manejo aí, você vai ter condições aí de diminuir seu custo operacional mais a longo prazo. Aqui no estado de Minas, na região próxima a Uberlândia, a maioria dos produtores rurais estão com dificuldade em produzir batata no período nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Por que isso ocorre? Devido às altas temperaturas e excesso de umidade, por causa do excesso de chuva que ocorre nesse período, a infestação do índice de nematóide atacar o tubérculo da batata é muito grande. Então, tem vários produtores que já perdeu a lavoura inteira, certo? Então, hoje, você consegue produzir batata aqui nessa região, nesse período? Consegue, mas só que o produtor tem que estar muito atento, preparar bem seu solo, já fazendo um trabalho preventivo a essas espécies de nematóide e está fazendo um monitoramento diário e direto, tá? Porque senão ele não vai conseguir produzir. Com isso, ele vai ter que trabalhar nesse período com a área menor. Se ele não manter as mesmas áreas que ele vem plantando anteriormente, ele não vai conseguir estar fazendo esse trabalho. Assim acontece com a cenoura, também a mesma coisa. E na região nossa, na região de Uberlândia, não é possível, às vezes, você conseguir produzir aí uma cultura que é bem específica, que é a cebola, ela produz mais no período de inverno, produzir nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Porque a cebola, se ela encontrar num período muito chuvoso, ela fica muito difícil você pegar e efetuar o controle aí, principalmente a antracnose. E a mancha angular consegue simplesmente você ter muita perca na produtividade aí da cebola. E além do período ser mais quente, você também tem um grande ataque, principalmente de praga aí da tríplice. É muito favorável essa condição climática aí a aumentar aí o índice de infestação de tríplice. Mas é possível produzir, só que você vai ter um trabalho maior. Tá? Você vai ter que pegar uma variedade que seja uma variedade mais resistente a altas temperaturas e mais resistente também ao excesso de umidade. Tá? E fazer um trabalho o manejo aí vai ser mais rigoroso, você vai ter que
fazer um manejo rigoroso para você conseguir produzir. Mas quem produz, como dizendo, fora de época, né, mas fora de época a cultura, isso significa dizer que a chance dele adquirir um preço melhor no mercado é muito grande, porque quando chegar em janeiro e fevereiro, janeiro, por exemplo, a oferta desses produtos no mercado vai ser muito pequena. Por exemplo, a oferta de cebola no mercado no mês de janeiro é muito pequena. A oferta de batata em janeiro, fevereiro é muito pequena, principalmente porque a maioria dos produtores tem dificuldade em realizar o manejo para conseguir alcançar um teto de produtividade. Aí também entra batata plantada no período de sequeira, que se fala batata de sequeira. Só que essa cultura ela é um risco muito grande, porque é o que eu acabei de falar. Muitas das vezes o produtor que prepara o solo bem preparado, ele consegue produzir. Aquele que vem preparando, igual ele prepara nos meses anteriores, nos plantios anteriores, ele não consegue produzir. Por quê? Primeiro, ele vai ter que fazer um levantamento daquele solo, um histórico daquele solo, em relação ao nível e quantidade por metro quadrado de pragas de solo. Identificar cada praga de solo primeiramente. A partir do momento que ele identificar as pragas de solo, a quantidade, principalmente o nematóide e outras pragas, a larva alfinete, que é problema sério para a batata, que é a vaquinha, certo? Então, a partir do momento que ele identificar essas espécies, ele vai ter de fazer um trabalho rigoroso em termos preventivo para efetuar o controle. Aí, no preparo, ele vai ter de adicionar algum produto junto ao calcário que seja repelente a essas espécies. Então vai ter um custo mais alto, vai ter de utilizar, por exemplo, o enxofre granulado, tem enxofre granulado 40%, que você pode jogar aí média de 500 kg por hectare, junto ao calcário, ao gesso, certo? No preparo do solo. Então você pode utilizar esse produto, que é um produto repelente, que vai te ajudar muito aí no controle dessas pragas, dessas espécies. O tratamento de semente no suco vai ter de pegar e fazer um tratamento de semente no suco mais rigoroso, porque você tem que preparar para um índice populacional de ataque muito maior, porque é um período que a população só aumenta, porque, por exemplo, o nematóide, quanto mais matéria orgânica tiver no solo e mais umidade, mais ele sobe. Certo? Ele fica na superfície. Ele fica na superfície, ele gera um ataque com grande facilidade. Um outro inseto também que tem uma grande facilidade, por exemplo, de atacar a batata é a larva alfinete. Tá? Então, ela também, se tiver muita matéria orgânica e o clima for favorável ao desenvolvimento dela, provavelmente você tem uma grande possibilidade aí de ter algum ataque aí de larva alfinete. Por isso tem que estar monitorando gradativamente. Mas é impossível produzir? Não. Você consegue produzir e ter chance de acertar o mercado, porque a maioria dos produtores rurais diminui muito seu plantio e às vezes nem planta nessas épocas. Assim é todas as culturas. Quando você vai pegar e efetuar determinado plantio, você tem de verificar, eu estou plantando no período produtivo dessa cultura. Se está plantando no período produtivo dessa cultura, o manejo é um. Se eu estou plantando em período diferente, o manejo é outro manejo, certo? Então, você tem que estar sempre se adaptando a esse tipo. Então, se eu plantar uma cultura de inverno no verão, eu vou ter que trabalhar totalmente diferente do que no inverno. Se eu plantar a cultura que é de verão, plantar ela no inverno, eu vou ter que trabalhar totalmente diferente, senão não vou conseguir ter um teto máximo aí de produtividade. Hoje o mercado é muito exigente, porque os produtores rurais têm que ficar muito atentos que você tem ter um teto de produtividade e ter qualidade. As duas coisas têm de andar junto, e ao mesmo tempo você tem de estar atento a possibilidade de preço no mercado. Se você pegar e não efetuar esse manejo de acordo que você fica dentro das expectativas de preço no mercado, dificilmente você vai conseguir se manter. Então são os fatores aí que geram uma grande influência aí na escolha do período melhor para efetuar aí o plantio. E muitas das vezes os produtores tendem-se
mesmo as culturas, por exemplo, a cultura de verão, a soja, muitos produtores deixam de plantar soja para plantar mais tarde. Tem várias pessoas plantando soja agora e muitos produtores ficam deixando para plantar mais tarde. Aquele que deixa para plantar mais tarde, provavelmente vai ter mais problema. Além de produzir menos, porque a cultura de soja ela exige uma temperatura em torno aí de 30 a 32 graus para ela fazer uma boa fase aí de fechamento de ciclo, tá? Para ela encher o grão, dar peso, tá? Depende de uma boa temperatura. Então, quanto mais tardio, depende também da luminosidade. Certo? Aí os dias vão ficando menor, vai diminuindo a luminosidade, você vai produzindo menos. Então, quanto mais tardio você plantar, devido a esses fatores aí, que é a luminosidade, você plantar ela mais tarde, você vai ter perca na luminosidade, tá? E dificilmente você vai ter um aumento na sua área em termos de ataque de pragas, tá? Então, tem um detalhe importante a respeito disso aí, que muitas das vezes os produtores não consideram. Se todo mundo plantar a cultura na mesma época, isso significa dizer que a proliferação de determinadas pragas vai ser muito menor, porque elas vão ficar distribuídas, ou seja, o índice de praga que vai ter vai ser bem menor. Se você plantar mais tarde, isso significa dizer que as outras culturas já estão quase fechando o ciclo, tá? E você está com ela na fase inicial ou na fase intermediária. O que acontece? Aquelas pragas que é propícia à planta naquela época aí de 20 dias nascido, 40 dias nascida, elas tendem a deslocar todinho para a sua lavoura. E com isso vai fazer com que dificulta você realizar o controle, tá? Isso aí é um detalhe muito importante que tem que estar sempre atento. A região onde você está plantando, provavelmente você tem de levar em consideração e observar os seus vizinhos, principalmente a vizinhança, qual período deles que eles vão plantar, tá? Se eles vão plantar determinada cultura. A partir do momento que eles plantar, você também tem de começar a plantar tudo junto. Todas elas estão mais ou menos no mesmo estágio. Porque se estiver no mesmo estágio, vai ser mais fácil para todos os produtores efetuar os controles, tanto de fungo, de bactéria, de ataque de praga. Por quê? O que as pragas fazem? As pragas é transmissora de vírus, é transmissora de fungo, é transmissora de bactéria, tá? Então, se você tiver um controle mais rigoroso, na mesma época, que aí a população é menor, se todo mundo plantar na mesma época, significa dizer que a população das pragas vai ser menor, que ela se distribui. Ela sendo menor, vai ser bem mais fácil realizar o controle aí das pragas. Com isso você vai ter um custo operacional menor e uma produtividade maior. É muito importante tá escolhendo aí a época de plantio, tá? E tá acompanhando todos os outros produtores. E nos plantios fora de época, você, por exemplo, eu vou plantar determinada cultura agora que quase ninguém está plantando. Você pode plantar? Pode, certo? Então, se for uma cultura na região de Uberlândia, essa região aqui do Triângulo Mineiro, se for uma cultura que ela não tem resistência ao frio, certo? E ela é uma cultura de verão, você pode pegar e estar plantando, mas só que aí você vai ter um manejo totalmente diferente. Você vai ter um manejo diferenciado, você vai ter de utilizar, principalmente se é uma cultura de verão, você plantar ela no inverno, na época que ela vai encher grão, por exemplo, se ela for um feijão, por exemplo, você tem lá uma cultura de feijão. Eu vou plantar o feijão no mês 3, que é o mês de março, certo? Então, se você plantou ele, por exemplo, aí no 20 de março, aí você vai ter o mês 4, mês 5, mês 6, quando chegar no mês 6, a temperatura tende a baixar na nossa região. Se a temperatura tende a baixar, isso significa dizer que no início do plantio, quando a planta ainda estiver na fase de enraizamento, você vai ter de fazer um tratamento rigoroso em termos de estimular o sistema radicular dessa planta, para você estimular bem o sistema radicular, utilizando aminoácidos, utilizando tratamento de semente mais rigoroso, utilizando mais tecnologia em termos de nutrição, e pós o nascimento, após a germinação, continuar o trabalho, principalmente trabalho nutricional. Por quê? Como essa cultura ela é de período quente,
no frio, ela vai ter dificuldade em se desenvolver, principalmente em se realizar aí a fotossíntese e gerar aí o translocamento dos macros e micronutrientes do solo. Então você vai ter que estar fazendo um acompanhamento, certo? O qual vai estar corrigindo os macros e micronutrientes que apresentar deficiente, utilizando várias vezes aminoácidos para ajudar na circulação desses macros e micronutrientes, senão ela não vai conseguir a desenvolver igual no período da época dela. Tá? Então vai ter que fazer um critério rigoroso em termos nutricional para você estar conseguindo produzir uma quantidade aí razoável para você ficar no mercado de trabalho, tá? Ficar no mercado e manter-se no mercado. Porque se você pegar e não produzir uma quantidade razoável para se manter no mercado, você não vai ter condições aí de estar plantando no próximo ano. Tá? Então, se você mudou a data de plantio, você também tem que mudar todo o seu manejo, porque se não mudar o manejo, não consegue produzir. Tá? Então, você pegou a cultura específica da determinada época de plantio, você passou para outra época de plantio, tem que mudar totalmente o manejo. Assim é o milho. Quem planta milho aí para vender e para atender o mercado de consumo humano, principalmente, o mercado de milho verde, geralmente os períodos de época que planta esse milho é no período entre os meses, o mês 4 até o mês 9. Então, nesse período, você tem uma época aí que é muito frio também. E o milho já é uma cultura já que exige mais temperatura, alta temperatura para desenvolver. Certo? Então, para você conseguir produzir umas espigas com mais qualidade, você vai ter que fazer um tratamento de base melhor do que o que você faz na época correta de plantio do milho. Se você não efetuar o tratamento de base melhor, você não vai conseguir fazer com que ele desenvolva. Tá? E após a germinação, tem que estar coletando folha, fazer análise e verificar como é que está o índice de absorção de macros e micronutrientes ao longo de todo o ciclo, porque senão você não vai ter umas espigas padrão, você não vai ter qualidade de espiga, tá? E essa espécie de plantio, o que manda no mercado é qualidade de espiga. Então você vai ter um padrão de qualidade de espiga, senão você não vai conseguir estar comercializando aí para milho verde. Então é um detalhe importante você estar atento que é possível produzir aqui no Brasil, principalmente em vários estados, né? Todas as culturas, nós temos aí o estado aí da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Piauí, que são estados que apresentam aí um clima aí que é razoável durante todo o ano, quase não tem problema com geada, com baixa temperatura, muito abaixo de 0 graus, certo? Então você consegue produzir todas as espécies de cultura durante todo o ano. Tá? Então esses estados você consegue produzir todas as culturas durante todo o ano. A única coisa que você tem que estar atento para cada uma estar fazendo aí um trabalho específico em termos de manejo, desde o início do plantio até o término do plantio. E outra coisa, você tem determinadas culturas que o ataque propício de determinadas pragas é muito maior, certo? No verão do que no inverno, certo? E você tem outras culturas que o ataque é muito maior no inverno que no verão, certo? Então sempre antes de você pegar e pensar em plantar determinada cultura, você tem que descobrir aquela realmente que você queira plantar, e a partir do momento você vai ter que fazer uma análise científica de todos os fatores que podem ocorrer naquele momento, na época do plantio. Então, eu quero efetuar um plantio de alho nos meses de fevereiro. Vai começar a plantar alho no mês de fevereiro. Então, você vai ter que fazer um levantamento de todos os possíveis fatores que podem ocorrer com aquela cultura naquele mês de fevereiro, desde o início de plantio, certo? Fazer um levantamento da área, quais possíveis pragas pode atacar, o que eu tenho que fazer de manejo, certo? Se aquela variedade é específica para aquele período, tá? Se a variedade não for específica para aquele período, eu tenho que procurar uma variedade que seja específica para aquele período, tá? Para mim pegar e estar efetuando o plantio. Então não é simplesmente você pegar e ir lá e plantando. Assim é todas as culturas, tanto na linha de HF quanto na linha de cereais, tá? Igual aqui tem vários estados no Brasil que conseguem produzir a uva o ano inteiro. Tá? Eu conheço produtores de uva que toda semana está apanhando uva.
toda semana. Eu não fico uma semana sem estar apanhando uva para colocar no mercado. Por quê? Eles fazem um manejo rigoroso, certo? Então é um trabalho bem feito, bem técnico, né, para estar conseguindo alcançar esses objetivos. Porque principalmente aqui na nossa região, você consegue fazer com que essa espécie de vegetação ela brota no mês de julho. O qual lá no estado do Rio Grande do Sul, você não consegue fazer a uva brotar no mês de julho, porque a temperatura é muito baixa. E na região nossa, aqui do Triângulo Mineiro, Uberlândia, você consegue aí, na Bahia também consegue, no Goiás, no Distrito Federal. Então tem vários estados que a gente consegue aí fazer com que essa variedade de planta, ela consegue brotar, tá, no mês de julho. Ela conseguindo efetuar a brota no mês de julho, você vai conseguir produzir ela no período mais frio, tá? Então, o qual o estado do Rio Grande do Sul não consegue, tá? Então, tem uma grande diferença aí. E tem as variedades também que vai se adaptar ao nosso clima, porque a temperatura aqui ela é mais alta o ano inteiro. Então, é diferente. Todas as vezes que eu for efetuar um plantio, por isso que tem que conhecer muito bem a variedade, você tem que conhecer a variedade que você quer plantar, você tem que conhecer a área que você quer plantar, você tem que fazer o levantamento de quais possíveis espécies de praga que podem estar atacando naquele período, você tem que fazer um histórico em termos de, principalmente nos plantios que houve anterior, se teve proliferação e desenvolvimento de determinados fungos e bactérias naquela área, certo? Mesmo que for com outra cultura, certo? Após esse levantamento, você deve posicionar o seu híbrido ali para estar efetuando o plantio. Então, antes de você efetuar o seu plantio, você tem que ter em mente aonde você quer chegar. Primeiro, você tem que ter em mente aonde você quer chegar em termos de produtividade, tá? Identificar as possíveis pragas que pode estar atacando a sua lavoura, é um detalhe importante. Identificar quais são as possibilidades de infestação de fungos e bactérias, tá? Isso aí tudo você tem de analisar antes de você pensar em efetuar seu plantio, tá? No momento que você escolher o quilo que você quer plantar, você tem que fazer o levantamento na área de tudo isso que pode vir a acontecer. Que isso aí, se você não efetuar fazer esse levantamento e não preparar para esses possíveis problemas que pode surgir, isso significa dizer que a chance de você levar prejuízo é muito grande. Então, para ter sucesso, você vai ter que fazer o planejamento, tá, em cima daquilo que você está plantando e no momento exato de plantio e na época correta do plantio, tá? Então, se for uma cultura que seja cultura de verão, você plantar ela no inverno, você vai ter que fazer um trabalho diferenciado dela, porque ela não é específica do inverno. Se for uma cultura do inverno, você plantar ela no verão, você vai ter que efetuar um trabalho diferenciado em cima dela, porque ela não é a cultura de verão, certo? Então, isso aí tudo tem que levar em consideração. Se você levar todos os fatores em consideração, isso significa dizer que a chance de você ter um teto de produtividade e um lucro maior e ter um produto de melhor qualidade para você ofertar no mercado é muito maior, tá? Que hoje, além de você ter de produzir numa quantidade razoável, você tem que ter o quê? Qualidade. Se você não tiver qualidade, o mercado não te aceita. Então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha, manda para algum amigo que você acha que vai ajudar, certo? Estou aí para tirar alguma dúvida, tá? E tem também uma página aí no Telegram, certo? Qualquer coisa, estamos aí à disposição.